Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir, compartilhando conosco estas reflexões em torno da valorização da vida. E no programa de hoje, mais uma vez contamos com a contribuição amorosa da nossa amiga Jeane Sampaio, com o tema Ligações Familiares, que o estudo preparado pela nossa irmã possa lhe falar ao coração sobre esse assunto tão necessário em nossas vidas. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com vocês em torno de reflexões à luz do Espiritismo. E hoje nós temos como tema Ligações Familiares, que está no livro Calma, de Emmanuel, por Chico Xavier. Então nós vamos falar da família, tecer algumas considerações sobre o ambiente familiar, os laços que nos unem e também as divergências, as dificuldades. Nós sabemos que a família é uma célula muito importante, a mais importante da sociedade, e é uma instituição que vem de tempos imemoriais. A família é algo muito importante em nossas vidas. Encarnados ou não, todos somos espíritos criados por Deus e, portanto, somos irmãos. A humanidade inteira é, assim, uma só família, uma grande família. No espaço, na pátria espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias quando se entrelaçam pela afeição, simpatia e semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente e parcialmente os separa. Porquanto, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam, cuidam pelos que se acham aqui na terra, em cativeiro, digamos assim, aprisionados na carne. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. E, ao regressarem à erraticidade, que é a situação do desencarnado, aguardando nova oportunidade reencarnatória, novamente eles se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se ou numa mesma família, ou no mesmo círculo de conhecimento e de amizades, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Como vemos, a verdadeira família é essa espiritual, em que os espíritos estão unidos pelas afinidades antes, durante e depois do fenômeno encarnatório, das encarnações. A uma família espiritual é que Jesus se referia quando afirmou: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e minha mãe. Isso está em Marcos, no capítulo 3. Se queremos pertencer à família espiritual de Jesus, nós devemos procurar seguir o seu roteiro, obedecer às leis divinas, como Jesus fazia. Sim, e a família corporal? Bem, a família corporal
ela vai se formar porque, reencarnando na Terra, nós formamos esta família corpórea, consanguínea e de parentesco. Nela, poderemos ter alguns elementos que também sejam de nossa família espiritual. Outra parte de nosso grupo espiritual, porém, continua habitando no mundo invisível, no além, cuidando de nós. Com a reencarnação, a parentela não aumenta indefinidamente, como pensam alguns, como receiam alguns. Mas não é pelo fato de termos tido aqui 10 encarnações, por exemplo, que alguém vai encontrar no mundo espiritual 10 pais, 10 mães, 10 cônjuges e um número proporcional de filhos e novos parentes. Não. Nós vamos encontrar apenas aqueles com os quais tivemos relacionamento pela afinidade, pela afeição ou pela responsabilidade. Então, a reencarnação, ela fortalece os laços de família e não destrói, como pensam alguns que não conhecem o assunto profundamente. Então, a família que temos é uma família espiritual, significando um grupo com o qual a pessoa se sinta inteiramente bem e no qual nunca tenha problemas. Isso é coisa ainda que estamos longe de construir, não é? E que a maioria de nós não possui, nem aqui e às vezes nem no além. A família que temos é tal como a fizemos até agora, ou tal como dela precisamos para a nossa evolução. Nessa família há um variado tipo de pessoas que são afins ou não conosco, e foi formada em função de nossas necessidades expiatórias, provacionais, não é? Daquilo que precisamos aprender, ou ainda de nosso desejo de realizarmos boas obras, servindo àqueles espíritos que vêm ter conosco na família. Então, nossos familiares são pessoas com as quais combinamos bem ou bem diferentes de nós, porque testam as nossas virtudes ou nos ensinam aspectos diferentes da vida. Também são aquelas às quais estamos ligados de vidas anteriores e porque devemos algo a elas ou elas a nós. E ainda são pessoas que precisam de nós, a quem podemos ajudar com nosso amor, com nosso entendimento. E o motivo da ligação conosco seria, então, a afinidade, quando são pessoas que combinam conosco, a necessidade de provas, expiações e aprendizados, quando elas são bem diferentes de nós, a necessidade de reajuste e reconciliação, quando estamos ligados a ela por situações de vidas anteriores, e oportunidade de servir, quando elas precisam de nós, a quem vamos nos entregar em serviço do bem. Emmanuel nos diz que ninguém possui sem razão este ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Está no livro Leis de Amor, maravilhoso livro, através de Chico Xavier. Então, como agir em família? Na família, além das funções terrenas que o conhecimento humano já identificou e valoriza, o espírito vê muito mais. Ele vê, por exemplo, uma ligação maior do que a simples necessidade ou dependência materiais. Ele vê uma finalidade transcendente e não somente o objetivo de uma só existência. Para essa realização espiritual,
em família, devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Teu lar é um ponto bendito do universo em que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Pensa nisso e o amor te iluminará. Então, todas essas palavras que dissemos são de Emmanuel. A preocupação que os bons espíritos têm conosco em relação também à nossa convivência em família é muito grande. Eles se desvelam, eles cuidam, eles nos inspiram para que nossas famílias formadas, elas sejam vencedoras na jornada terrena, sempre seguindo um caminho de reajuste, de refazimento, de acolhimento. Segundo Paulo, na sua carta a Timóteo, a sua primeira carta a Timóteo, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, ele negou a fé, né? É um infiel. Após estes comentários, nós percebemos claramente que as famílias são formadas pelos laços consanguíneos, corpóreos, de parentesco, porém elas recebem no seu seio os espíritos que já são da nossa família espiritual, com os quais já caminhamos, com os quais já temos laços apertados, né, afinidades aprofundadas. Porém, também essas famílias recebem aqueles com os quais ainda não estamos totalmente afinizados, temos ainda situações a resolver, retratações a fazer, perdão a ser concedido, apagar muitas vezes as fogueiras da vaidade, do ódio, do orgulho. E assim nós temos nas nossas famílias o contrapeso daqueles que nos dão carinho, afeto, que são muito afins conosco, para nós suportarmos com paciência, caridade, aqueles também que vêm ser os nossos vigilantes, ser aqueles, às vezes, até adversários dentro do instituto da própria família. Então, nós vamos ler aqui a mensagem de Emmanuel, que é o alvo dos nossos comentários hoje, não é? Ligações familiares, do livro Calma. Diz ele: quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém, nos laços da consanguinidade, sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos pelos benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas da discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenhas sido em existências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam hoje.
Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas, diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Percebemos que nesta mensagem Emmanuel aborda algumas situações das ligações familiares. Dizemos algumas porque elas são várias, mas aqui ele destaca aquelas em que nós recebemos no seio da família adversários do passado, pessoas com quem temos compromissos morais, pessoas a quem precisamos perdoar ou pedir o perdão. Destaca aqui também os pais e os filhos desorientados ou doentes que chegam até nós nessa condição, porque no passado talvez nós tenhamos sido a causa direta ou indireta da situação atual deles. Fala também da situação de uma criança que morre, que desencarna em tenra infância, em tenra idade, deixando muita saudade, muita lágrima entre os pais, porém ela fez isso por amor. Esse espírito veio para um breve tempo a fim de despertar o coração desses pais para as realidades superiores, para as realidades do espírito. Fala ainda dos relacionamentos conjugais que muitas vezes não dão certo, mas dos quais vieram filhos. Então, para jamais abandonar esses filhos, para jamais deixá-los negligenciados ou na indiferença, porque é fruto da nossa responsabilidade. E ainda destaca a situação do relacionamento entre pais e filhos, uma situação que ele diz que é frequente, não é? Quando os pais fazem todos os esforços a fim de encaminhar aquele filho por um caminho do bem,
por um caminho iluminado, com todos os recursos que foram possíveis fornecer para a formação do seu caráter, e esses filhos não correspondem às expectativas, eles seguem outra caminhada. Então, aconselha que, se a consciência está limpa, se a consciência está plena de que tudo de melhor foi feito, é para que eles sigam então, porque as leis da vida vão cuidar de trazê-lo de volta. E aqui nós nos lembramos dos ensinamentos de Jesus na parábola do filho pródigo. O filho pede ao pai a parte da sua herança porque ele quer ir ao mundo, quer ir à vida, ele não quer mais permanecer na casa paterna. E o pai então atende ao pedido do filho, e o filho, depois de jornadear muito, de errar, de se decepcionar, ele cai em si. E nessa introspecção ele resolve voltar para a casa paterna, ou seja, as leis da vida, através da dor, do sofrimento, vai ensinar a criatura se ela errou, se ela acertou, se ela fez bem, se ela fez mal. E aí temos o filho de volta. Esse tema das ligações familiares, que envolve o relacionamento entre pais e filhos, é extremamente importante. E nós percebemos aqui que os espíritos nos trazem muitas, mas muitas orientações a esse respeito. Nós destacamos no Livro da Esperança, na mensagem 38, intitulada Credores no Lar, através do Chico Xavier, mais um aconselhamento de Emmanuel. Ele inicia com um versículo de Mateus, em que Jesus diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Mateus 19:19. E em seguida ele destaca do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, honrai vosso pai e vossa mãe, o seguinte trecho: honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E então, Emmanuel diz para nós: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces numes de carinho, passam com o tempo à condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos
fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco para que fuljam, brilhem em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para abrilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado a te pedirem um resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Percebemos o quanto é importante esse tema das ligações familiares, do relacionamento, do parentesco, porque muitas pessoas dizem, o mundo vai mal, a sociedade está em declínio, a sociedade está corrompida, e a família como vai? Porque o mundo, a sociedade, é formada de pessoas, e essas pessoas geralmente se agrupam em famílias. Essas famílias no passado eram chamadas de famílias nucleares, mas hoje em dia nós temos um leque de opções de famílias que se apresentam para nós, mas com um objetivo sempre da fraternidade, da união, da irmanação dos gostos, das afeições, enfim. Nós devemos ao curso da família, ao progresso da família, uma sociedade melhor. E é ainda Emmanuel que vem nos falar, em outra mensagem, nós usamos as mensagens porque elas nos dizem muito mais e melhor do que faríamos com as nossas próprias palavras. Então, Emmanuel, na mensagem Parentes, que está lá no livro Fonte Viva, ele vem nos dizer que a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a algum coração, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores,
Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo Paulo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé, seremos piores do que o infiel. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Que nós nos conscientizemos, então, do nosso papel, da nossa responsabilidade, da nossa função dentro da família e trabalhemos para sermos vencedores dessa tarefa. Terminamos, então, aqui nossas reflexões de hoje com uma poesia que já foi lida por nós numa outra oportunidade, mas que se faz hoje totalmente coerente com o nosso assunto. Família e Vida, Maria Dolores. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta justa e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, sê tolerância onde vás, segurança pede paz, e paz é a luz do perdão. Maria Dolores, por Chico Xavier. Uma boa noite a todos. Jesus abençoe as nossas famílias. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.